A preparação da noiva. Isso, claro, é o tema geral, mas vai muito além do tema. É uma situação verdadeira para cada membro do corpo, no qual é de maneira coletiva e de maneira pessoal, aqueles que têm o desejo de ser parte da noiva, para a qual o Senhor está voltando de maneira oculta e que irá casar-se com Ele, e se eles passaram pelo juízo do Senhor, de Cristo, de maneira positiva, eles estarão num casamento por 1000 anos, reinando com Ele e desfrutando por este período de tempo. Mas a grande maioria dos santos, e eu tenho que ser fiel ao Senhor e honesto a vocês, haverá milhares de santos na restauração do Senhor que não estarão prontos para o arrebatamento. Mas há um encargo profundo nessas mensagens, ponto após ponto, que isso afete, que tenha um afeto muito, que seja mais efetivo do que tivemos em muitas conferências nas últimas décadas, para que o Senhor nos ilumine e nos mostre exatamente onde estamos. A maioria dos santos estão no segundo estágio, no livro chamado A Experiência de Vida. Quantos já passaram pelo terceiro estágio? A cruz sendo aplicada profundamente à carne, ao ego, à constituição natural. E então, percebendo a vida que eu tinha em mim mesmo, eu achei que era pessoal. Mas a vida em mim é a vida do corpo. E então, naquela época, naquele ponto, cada crente que passou por essa jornada perceberá: eu estou no corpo. Eu sou um membro do corpo. Eu não posso viver sem o corpo. Eu mostrei alguns irmãos recentemente, santos recentemente, alguns irmãos, de maneira afetiva, que eu estava em reuniões após reuniões, na igreja onde eu estou, e muitos, especialmente muitos santos de meia idade, estavam falando sobre o corpo. Mas eles verdadeiramente não conhecem o corpo. Eles não têm a consciência do corpo. E porque eles não sabem o que eles são, eles talvez não tenham um encargo suficiente para vir ao Senhor como um vaso aberto e dizer: Senhor, eu lhe agradeço por tua misericórdia. Porque, por amor dele, eu diria: não é muito tarde para qualquer um de nós na restauração do Senhor. Não importa qual seja a sua idade, não é muito tarde. E aqueles que são muito jovens, não é muito cedo. E há um versículo-chave para toda essa série de mensagens. E este é Apocalipse 19:7. A sua noiva, a sua esposa já se preparou. Sua esposa já se preparou. Então precisamos ter uma mente clara para perceber há algo que é coletivo. Isso é uma questão do corpo. Como um membro do corpo, somos capazes
de nos preparar. Mas além disso, isso é algo muito afetivo e profundo e pessoal entre você e o Senhor. E eu espero que vocês vejam que isso é algo além de palavras numa mensagem. Por amor ao Senhor, o meu coração dói com esse sentimento de que de agora em diante, dia após dia, vocês possam chegar ao Senhor e dizer: Senhor, Senhor, eu volto o meu coração a Ti. Eu exercito o meu espírito sob o poder do Teu sangue. Senhor, dá-me a porção de misericórdia e graça para hoje. Senhor, eu sou um vaso aberto hoje para o Teu dispensar divino. Senhor, dispensa-te mais e mais profundamente, um dia após o outro. E então, pessoalmente, pergunte a Ele, não porque vocês me escutaram falar isso, mas porque isso se tornou o seu sentimento. Senhor, eu não estou retendo nada de Ti, não estou guardando nada do Senhor. Senhor, toca e lida com cada parte do meu ser. Porque muitos de nós percebemos todos os santos, centenas de anos, por centenas e centenas de anos, eles tendem a alcançar a maturidade. E a maioria terá de passar pelos 1000 anos para que isso aconteça. Mas nós temos a oportunidade de nos tornar, como eu disse, preparados para o arrebatamento. Para sermos maduros, nos prepararmos para as bodas. E então o Senhor, de maneira tenra, a nos apacentar de maneira tenra, Ele sabe onde nós estamos, onde cada um de nós está. E eu sei, eu não estou perguntando, mas eu sei que alguns santos, eles me contataram por e-mail, ou eles vêm pessoalmente e dizem: Ron, eu não sei onde eu estou. Eu não sei o que perguntar. E então eu lhes digo: isso pode ser surpreendente, mas eu posso te dizer, não te criticar, mas para te encorajar. Estamos prestes a começar a entrar no esboço. E eu propositalmente limitei o meu falar a 75 minutos, mais ou menos. Se eu puder liberar o ponto principal, essa é a minha porção. Então haverá um irmão falando por 2 minutos e outro irmão ao final. E então haverá oportunidade para muitos virem ao microfone. Mas não para falar sobre algo além disso. Mas o que te tocou, o que está te iluminando, o que está te encorajando. Porque todos estamos nos preparando pessoalmente e coletivamente. Agora, em 1974, o irmão Lee começou o seu primeiro treinamento semestral. Eram 10 dias, 30 mensagens. E um dos primeiros treinamentos foi em dezembro de 1974. E a palavra de abertura, alguns de nós que estávamos lá, não podemos esquecer. Na sua palavra de abertura, ele ia dar mensagens sobre o livro de Romanos. Ele disse: a Bíblia é um livro de romance. É um romance. Então é por isso que temos essa primeira sessão. E também
Eu não sei como eu encontrei isso. Este livretinho pequenininho. Diz a Bíblia, um romance de um casal universal. São 12 páginas. Nós fizemos um arranjo para que nós trouxéssemos o máximo que nós pudéssemos. São 10 livretos juntos. Nós gostaríamos que todos os jovens tivessem isso, de todas as idades, santos de todas as idades percebessem. Vocês não querem ser parte da noiva? Somente o Senhor sabe quando esta era terminará, chegará ao fim, mas eu sinto que, pessoalmente, que alguém que tem 15 anos, o final da era talvez seja de 12 a 15 anos a partir de agora. Então, no tempo que você tem, mesmo na sua juventude agora, se você receber isto e perceber, eu quero ter um romance divino como a essência da minha vida cristã. Isso vai além de palavras. Quão precioso é isso. Ok, agora podemos começar o esboço. A noiva, a meta da restauração do Senhor. Essa é a sua meta. A noiva. E sabemos, a partir de vários versículos, no final dos 3 anos e meio da 70ª semana, por mais 7 anos, depois de 3 anos e meio, os vencedores vivos serão arrebatados. E antes disso, o Senhor voltará de maneira oculta e Ele tomará a sua noiva a Ele, assim. E então, a sua noiva, sua esposa, terá vários aspectos. Veremos isso nos outros 5 esboços que estarão focados em outros pontos específicos. Outro aspecto é que ela é madura, ela é edificada e ela tem experiência em luta espiritual. Ele quer esse tipo de esposa. E é por isso que o Senhor irá nos guiar da sua maneira e no seu tempo por todos esses aspectos. E eles fará cada um de nós prontos pessoalmente, prontos para o arrebatamento. A Bíblia é um romance no sentido mais puro e santo de um casal universal. Deus em Cristo como noivo e o povo redimido de Deus como a noiva. Ao longo dos séculos, Deus tem tido um romance com o homem. Ele criou o homem com o propósito de ter um complemento. Ali em Gênesis 1, Deus criou um ser humano, um homem. Ele não criou diretamente a mulher. Ela veio a partir dele. Então, desde o começo, estava no coração do Senhor uma boda, um casamento. Deus é alguém que ama. Deus, eu gosto dessas palavras. Deus é alguém que ama. Não só Deus ama. Ele faz isso. Ele pode dizer a você, ele é um amante, ele é alguém que ama. Deus é alguém que ama.
E Ele criou o homem à sua imagem como alguém que ama. Isso significa que Ele nos criou para que o amássemos. Para que o amássemos. E eu creio que todos podemos dizer, após eu falar essa frase, nós todos amamos a Deus. Dia após dia. Vocês não dizem dia após dia, Senhor, eu te amo. A Bíblia toda é um romance divino. E Cântico dos Cânticos é uma forma abreviada deste romance. Eu acabei de ler Cântico dos Cânticos novamente. Todas as vezes que eu leio, parece que é a primeira vez que eu leio. É uma série de mensagens única, cheia de amor e casamento e tudo relacionado a isso. Se não há romance entre nós e o Senhor Jesus, somos cristãos religiosos, não cristãos românticos. O Senhor sabe quem é quem. Até entre nós. Nós podemos não perceber. Então não é algo muito sábio de se analisar e dizer, Senhor, eu venho a Ti totalmente aberto. Brilha, Senhor, em mim. E você indica. O Senhor pode dizer, eu sei que você é consagrado a mim. E eu sei que você realmente tem um cuidado por mim. Uma preocupação comigo, mas você ainda é muito religioso. Que tal se eu te salvar disso? Esse é o seu apacentamento tenro. Ele não está te julgando, ele está te iluminando para que você amadureça. A Bíblia é um livro romântico. E o nosso relacionamento com o Senhor deve tornar-se mais e mais romântico. Uau! Pense onde estamos. Não se compare com outra pessoa. Onde você está no Senhor, o Senhor vai vir a você onde você está, te apacentará onde você está. Não se compare com outra pessoa. Para que o Senhor venha e se dispense, e para que Ele te encoraje. Romance é uma palavra do cortejar divino na Bíblia. Na Bíblia vemos que Deus busca o nosso amor. Ele busca o nosso amor, agora mesmo Ele está buscando. Repetidamente, eu tenho sentimento interior de dizer o que eu vou dizer agora. O nosso amado Senhor Jesus está no trono, nos céus, nas regiões celestiais. Cristo está aqui, Ele disse, eu estarei contigo todos os dias até o final desta era. Mas simplesmente perceba isso, Cristo, a pessoa, é o Espírito que dá vida, está em cada um de nós. Você já teve alguma conversa com Ele? No Cristo que habita interiormente, mais e mais Ele vai fazer conhecer a Ti. E isso indicará que você está se desenvolvendo, e o Senhor está tendo mais acesso a habitar no seu coração. Cântico dos Cânticos é mais do que um romance. É um romance fantástico. Agora, amadas irmãs, quando vocês amam um certo irmão e você sabe que esse irmão te ama, e você trouxe essa questão ao Senhor e você está coberta,
está sendo guiada por comunhão genuína. E vocês estão se unindo. Então você percebe. Não simplesmente pergunte, você quer se casar comigo? Eu vou me casar contigo, mas eu quero um casamento fantástico. Eu quero que o nosso viver junto seja além disso. Eu não sei o que é, mas eu posso sentir no número de irmãos que já são maduros. Seção D. Todo o nosso coração, até mesmo todo o nosso ser, está posto em, ocupado e possuído por tudo que amamos. E vou ler parte de uma nota de rodapé que é muito preciosa. Amar o Senhor significa por todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, incluindo o coração, a mente, a alma e a força, absolutamente nele. Ou seja, permitir que todo o nosso ser seja ocupado por ele e nele se perca. E agora o ponto 2. Tem 8 aspectos. Eu quero parar aqui por um momento. Talvez há 30 anos, numa reunião de domingo, eu e minha esposa, aquela que já foi estar com o Senhor, tinham 15 irmãs do treinamento de tempo integral na nossa casa para uma refeição. E estávamos tendo comunhão, uma comunhão aberta. E eu me lembro quando eu perguntei a elas, não uma pergunta e resposta, mas simplesmente se juntos pudéssemos descobrir algo. O que é o amor? E o que é o amor com relação ao Senhor? E esses pontos vieram deste tempo precioso. Eu não estava dando uma mensagenzinha. Eu estava ali aprendendo com eles e por meio delas também. Isso era algo coletivo. Amar o Senhor Jesus e apreciá-lo. Vou repetir. Amar o Senhor Jesus é por todo o nosso ser. É nos abrir a Ele. Amar o Senhor Jesus é desfrutá-lo. Amar o Senhor Jesus é dar-lhe o primeiro lugar. Amar o Senhor Jesus é ser um com Ele. Amar o Senhor Jesus é vivê-lo. Amar o Senhor Jesus é nos tornar Ele. E notem, eu tenho alguns versículos aqui. E então, aos versículos 477, estrofe 2. Isso me chamou a atenção. Eu tive uma sensação. Eu não sei se essa tradução para o inglês está adequada. Porque no final do hino 477 em inglês, o Senhor está comigo e eu estou com Ele. E eu perguntei a alguns irmãos, não simplesmente os irmãos que falam chinês, o que essas diz aqui realmente? Está dizendo, eu sou você e você é, eu sou, eu. Esse é o ponto mais elevado da revelação naquela época. Mas isso foi mantido. Isso não foi revelado na tradução aqui.
Alguém simplesmente achou que era muito dizer isso. E outra pessoa que disse isso, mais cedo ou mais tarde, bom, agora ele já está com o Senhor. O pico elevado da revelação divina, que Deus se tornou homem para que nos tornemos Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Então agora, vamos passar um tempo na sessão 2. E então, chegaremos na sessão principal. Apocalipse 19, 7 a 9, revela Cristo como o noivo. O casamento do Cordeiro é o resultado da conclusão da economia neotestamentária de Deus, que é obter uma noiva, a igreja, para Cristo, por meio da sua redenção judicial e pela salvação orgânica da sua vida divina. A noiva de Cristo em Apocalipse 19 é composta de todos os vencedores. Essa palavra vencedores ou vencendo, você vai escutar isso várias vezes. Temos de estar claros. Ninguém pode dizer honestamente, eu sou um vencedor. Você lê o final de cada um do falar em Apocalipse 2 e 3. O Senhor primeiro fala aos mensageiros da igreja. Algo desconhecido, mas isso é para outra hora. Mas então os vencedores, aqueles que estão vencendo, não os vencedores, mas aqueles que estão naquela situação específica, ele está vencendo. E são aqueles que estão vencendo que estarão preparados para serem arrebatados. Todos os vencedores serão a Nova Jerusalém com a noiva de Cristo durante 1000 anos em seu estágio inicial e cheio de frescor. Mais uma vez, os santos que estão vencendo serão a Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém não é um lugar, não é um edifício, é uma pessoa coletiva. Leiam Apocalipse 19, 10 e 11. Por fim, todos os crentes se unirão aos vencedores para consumar e completar plenamente a Nova Jerusalém, como a esposa de Cristo no novo céu e nova terra, pela eternidade. Então todos os filhos regenerados de Deus se tornarão partes da noiva, da esposa, mais cedo ou mais tarde. Uma vez que essa é a meta da restauração do Senhor e a meta da nossa vida cristã coletiva e pessoal, não estamos tomando uma decisão definitiva. Por que não tomar uma decisão definitiva? Eu quero me tornar uma parte da noiva agora, nesta era. Eu não quero esperar pelo nosso próximo período de tempo. Será muito mais longo do que qualquer vida humana. E então você simplesmente vem a Ele e diz, Senhor, por favor, faz isso agora. De maneira sucinta, eu não vou dar nenhuma dica de quem é ou quando foi, mas um irmão
que eu conheço muito bem, desde 1968. Ele tem mais ou menos uns 9 anos a mais que eu. E algo aconteceu. E ele se tornou muito envolvido em uma rebelião que estava ocorrendo no sul da Califórnia. Uma situação horrível. Ninguém havia sido restaurado de uma rebelião dessa. Mas após 3 anos, depois de 3 anos, no seu tempo pessoal com o Senhor, que ele sempre tinha, a luz começou a entrar. E ele se abriu mais e mais. Então ele percebeu onde ele estava. E o que ele fez. E por fim, o irmão Lee sabia disso. Ele sabia como restaurá-lo. Então, nos próximos 2 anos, ele percebeu: o que você poderia estar fazendo agora, você não poderia fazer novamente. Mas ele estava satisfeito de servir de qualquer maneira prática que o Senhor tivesse para ele. E eu me lembro dele se levantar e dizer, porque ele era tão sincero e honesto, ele disse perante o Senhor: Senhor, logo estarei diante do seu trono de juízo. E eu te peço, Senhor, em seu amor e bondade, o que o Senhor irá julgar no seu trono de juízo, faça agora, Senhor. Lide com isso agora. E eu tenho razões para acreditar que ele era um vaso aberto e que o Senhor tocou e lidou, tratou com todas as coisas negativas. E ele tinha 91 anos. Porque, amados irmãos, é como terminamos a nossa jornada. Como terminamos. Então, avançamos e dizemos: Senhor, podemos tomar essa decisão, Senhor? Se eu posso tomar essa decisão? E o Senhor está nos dando essa oportunidade. Senhor, faz o que o Senhor precisa, então. Faça agora, Senhor. A qualquer custo. E o Senhor, de maneira não somente profunda, mas de maneira com amor que vai além de ser descrito. Você é um dos meus filhos, eu respondo a isso. Vocês verão algo daqui 3 ou 4 minutos. Quanto que irá acontecer, o que irá acontecer quando estivermos diante do trono de juízo de Cristo? Isso determinará se vamos estar ou não na era vindoura, a era do reino. Agora, vamos ler esses versículos 19, 7 a 9. Vou fazer o melhor para fazer o que o apóstolo mencionou em Atos 6, 4. Ele disse que os apóstolos continuarão, perseverarão na oração e no ministério da palavra. Então, o resto da mensagem é o ministério da palavra. Não é simplesmente o que alguém disse. Embora precisemos disso e honramos isso. Mas o ministério genuíno sempre nos leva de volta ao Senhor e de volta à palavra. O irmão Lee tornou isso muito claro. O Senhor disse isso, o irmão Lee disse isso, o irmão Lee disse aquilo. Deus disse isso na palavra. Chegaram as bodas do Cordeiro. No começo do Evangelho, João fala do Cordeiro e do noivo.
E em Apocalipse ele diz que as bodas do Cordeiro chegaram. Quando escutamos isso, as bodas chegaram. Após o arrebatamento da maioria dos santos e o julgamento no tribunal de Cristo, para dar a recompensa, os santos, os eventos que seguem imediatamente devem incluir as bodas do Cordeiro. Se formos ser recompensados no julgamento no tribunal de Cristo, iremos participar das bodas do Cordeiro. Se formos recompensados no tribunal de Cristo, nós participaremos das bodas. Temos de perceber que a decisão final com relação ao ponto crucial de toda a mensagem é se estaremos ou não nas bodas. Então, se formos recompensados no tribunal de Cristo, participaremos das bodas. Se não formos recompensados, mas formos reprovados pelo Senhor, não pereceremos, mas sofreremos uma perda como a descrita em 1 Coríntios 3:15. E eu quero parar aqui e me referir a um versículo paralelo, em algo que o Senhor está usando para me governar e direcionar. Desde outono de 1966. Esses são versículos no final de Mateus 7. E o Senhor diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus de Deus Pai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, do Pai. E o próximo versículo diz: estes são crentes, especificamente crentes que estão servindo o Senhor. E este grupo inclui os servidores de tempo integral. Por décadas, foram muito ativos, cumpriram muitas coisas. E você pode olhar os versículos e ali diz: Senhor, 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 olha tudo que fizemos. Todas as coisas que realizamos. Todas as coisas que fizemos. E o Senhor não disse você não as fez, porque há algo que chamamos de vontade permissiva de Deus, que se contrasta com a vontade perfeita de Deus. E essas são palavras do Senhor, não são minhas. Eu não te conheço. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso será falado a santos. Estes não são incrédulos. É por isso que alguém estava orando por mim, porque eu não sei. Isso foi antes que eu vinha para a restauração do Senhor, embora eu estava saindo do cristianismo, mas eu decidi: Senhor, eu não vou aceitar a sua vontade permissiva. Eu escolho e simplesmente sigo a sua vontade perfeita. Não importa o custo. E nos próximos 2 anos, Ele anulou tantas coisas. Até eu chegar ao ponto de, em junho de 1966, eu deixei todo o sistema do cristianismo. E eu posso dizer
disse para a irmã, nós podemos nos casar agora. E o Senhor estava nos guiando para nos mudarmos à Califórnia. Quando chegarmos na Califórnia, então iremos descobrir qual é a vontade perfeita de Deus. E eu simplesmente agradeço e louvo o Senhor que eu ainda estou aqui com vocês, fazendo a vontade perfeita de Deus. Então, de maneira tenra, eu lhes rogo que vocês tomem essa decisão, se vocês ainda não tomaram. E até mesmo se vocês forem mais velhos do que eu, acima dos 85, eu então honrarei aqueles que são mais velhos que eu, ou até mesmo os jovens. Decidam algumas coisas. Eu sou simplesmente um jovem, mas eu posso tomar decisões. Estou aqui para fazer a vontade perfeita de Deus. Ok. Agora, o resto dos pontos cruciais. Sua esposa já se preparou. Então, isso será apresentado claramente nas mensagens de 2 a 6. Os irmãos, em cada mensagem será específica e profunda. Cada um com a sua porção, sua medida. Nós precisamos um grupo como este. Então, vou repetir. Sua esposa já se preparou. Então, temos de aprender. Temos de nos preparar. O que é isso? O que eu tenho que preparar? Eu preciso saber o que é. E eu preciso aprender a como fazer isso. Sua esposa refere-se à igreja, a noiva de Cristo. De acordo com Apocalipse 19, de 8 a 9, a esposa, a noiva de Cristo, consiste somente nos crentes vencedores durante o milênio. Enquanto a noiva, a esposa, no capítulo 21, versículo 2, é composta de todos os santos salvos após o milênio pela eternidade. Então aqui há outra decisão a ser tomada. Quando isso será realizado? Quando você quer ver isso ser levado a cabo? Nesta era ou naquela era? Você tem que tomar a decisão. Isso não significa que você pode fazer isso. Você vai perceber, e Ele quer que você perceba. Essas 3 coisas me ajudam quando eu leio um versículo profundo. Então eu tenho de ler e dizer amém. Essa é a tua palavra, amém. Eu digo amém. O próximo ponto é, Senhor, eu não posso fazer isso. Então o Senhor dirá, eu sei que você não pode fazer. Deixe-me fazer isso. É tão maravilhoso, é tão prazeroso. Você não pode dizer, isso vai além de mim. Não. É a sua palavra. É a palavra dele. Temos de dizer amém à sua palavra. Mas se pensarmos que podemos fazer, então haverá um tempo muito grande. O Senhor demorará muito tempo para nos mostrar. Você não pode fazer nada. Você não tem nada. Você não vai se tornar nada. Para que eu possa ser o Cristo todo inclusivo. Tudo para você. Agora o ponto 3 é uma das frases mais importantes desse esboço. A prontidão da noiva depende da maturidade em vida dos vencedores. Agora na mensagem 3 veremos uma mensagem extraordinariamente importante sobre maturidade.
E o Senhor pediu para um certo irmão dar essa mensagem. E eu creio que a combinação será um dom para toda a restauração. Um presente para toda a restauração. Para sabermos o que é maturidade. Porque temos de alcançar a maturidade. Não de maneira humana, mas de maneira espiritual. E, novamente, eu quero dizer aos irmãos mais velhos. Não estou simplesmente repetindo palavras de maneira boba. Não é muito tarde. E vocês não são muito jovens. Não é muito cedo. Senhor, eu quero estar me movendo nessa direção. Senhor, eu quero ser espiritualmente maduro. Ok, então eu tenho 85 anos. Você tem que estar nos seus 80 para ser maduro? 60, 70? Não. 40? Não. 30? Não. Nos seus 20 anos? Quando você tem 20 anos, você não diz, eu sou um menininho. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Jovem. Então não pense que você se tornará maduro há décadas a partir de agora. Eu creio na vida de tantos os santos nos próximos 5 anos. Será maravilhosa. O crescimento de vida será um milagre. Não será um milagre. Será rápido, mas isso será normal. Porque muitos de nós alcançaremos a maturidade. Se uma criança que tem 12... pode ter 19 daqui a 7 anos, mas você não pode. Mas você pode ir de 12 a 19 em 35 anos. É isso? Então agradecemos o Senhor porque chegamos aqui, mas não queremos que os santos tenham essa percepção de que o Senhor fará muito entre agora e o final do ano. O Senhor fará muito em cada um de vocês. Ele tem um plano. Algo no seu coração. Ok. Uma meta prática é a maturidade. 4. Precisamos adornar e consumar a Nova Jerusalém. Lembre-se que ela é uma pessoa. Como a noiva de Cristo, com Deus Pai como o ouro, Deus Filho como a pérola e o Deus Espírito como as pedras preciosas. Os vencedores, estamos aqui novamente, os vencedores não são indivíduos separados, mas uma noiva coletiva. Essa é uma frase muito importante. Os vencedores são aqueles que vencem numa situação específica na qual eles estão. E eles não são indivíduos separados. Eles são parte de uma noiva coletiva. Então temos o lado pessoal, temos o lado coletivo. Precisamos dos dois. Você não tenta examinar durante o dia. Você simplesmente percebe, eu sou um membro do corpo, eu sou um filho de Deus. Então, pessoalmente, o Senhor cuida de mim, eu sou um membro do corpo, experienciando coisas de maneira coletiva. É tão normal. 5. 6. Os vencedores não são apenas maduros em vida, mas são também edificados como uma só noiva. Edificados como uma só noiva. Uma só noiva. Uma pessoa coletiva. E com relação a esse tipo de edifício, o edifício orgânico,
há um ponto muito importante. Você não escolhe, eu quero ser edificado com você. Eu não quero ser edificado com aquele tipo de pessoa ou daquele país. Isso é o ego. Você quer que o ego de alguém seja compatível com o seu? Não é sempre algo simples. E aqui está um exemplo. Em 1974, eu recebi uma ligação da Califórnia. O irmão Lee quer que você se mude para cá e sirva tempo integral com ele. Ele vai dar os estudos vida. E eu tinha 34 anos e ele tinha mais ou menos 68. E isso foi muito desafiador para mim. Ser um cooperador dele. Mas ele sabia que esse era o arranjo de Deus. E durante esses 10 anos e meio, trabalhamos lado a lado. Toda quinta-feira de manhã, das 8h30 até 12h30. Passávamos por todas as mensagens do Estudo Vida. Esse era o meu trabalho. Por 24 anos. Eu passei 24 anos preparando as mensagens. Mas eu quero tornar isso claro, que eu não fiz isso todo sozinho. O nosso amado irmão Ed também participou, de certa forma, em alguns livros como Salmos e outros livros. Então, eu não quero que vocês pensem que eu era único. Eu simplesmente fiz muito, mas muitos irmãos mais novos que eu. E eu estava dizendo ao Senhor, eles são mais novos que eu. O trabalho deles está sendo manifestado. Estão muito além de mim, muito. Mas eu digo amém a isso. Senhor, libera todos eles. Eu estou aqui simplesmente onde você quer que eu esteja. Mas eu me lembro de dizer ao Senhor, no começo eu disse, Senhor, eu estou disposto para o resto dos meus dias trabalhar neste material do Estudo Vida. Mas eu vou trabalhar como um grande boi grande. Um boi trabalha, ele dá voltas e voltas. Eu estou disposto a ser como um boi. E eu só peço ao Senhor que enquanto eu dê essas voltas, que a minha boca esteja aberta para eu comer aquilo que eu estou trabalhando. E houve uma época quando o irmão Lee me chamou, junto com o irmão Ed, isso no final do seu tempo conosco. E sentamos ali no seu quarto, não no seu quarto, mas onde ele trabalha, no seu escritório. E ele olhou para nós e ele disse: vocês simplesmente me seguiram. Vocês passaram tempo prosseguindo desta maneira, neste caminho. Isso foi revelado em Mateus 25. Há 2 aspectos que serão julgados no tribunal de Cristo. O primeiro é alguém que está cheio de vida na sua alma, não só no seu espírito. Eles tiveram as experiências para amadurecerem. Mas o outro lado é servir. Não importa quanta habilidade o Senhor te deu. E o Senhor irá querer saber, eu te dei isso, essa habilidade, essa capacidade de servir. E você? Aqueles que têm 5, você dirão, Senhor, você me deu 5 e eu tenho mais 5 para te dar agora. Ele dirá, muito bem, entre no meu gozo.
E outro irá dizer, eu tinha 2. Mas eu os usei e agora eu tenho 2 mais 2. E o Senhor irá dizer a mesma coisa. Mas a maioria só tinha 1. E ele disse, você me deu 1? E então eu enterrei para guardar isso, para ficar seguro. E o Senhor foi muito forte, determinado, e disse, pegue aquele que tinha 1 e dê para aquele que tinha 5. Mas no final do seu falar, o irmão Lee disse, se aqueles que tinham 1 por toda a terra, se eles usassem isso, o Senhor tomaria controle de toda a terra. Então o que está no coração do Senhor não é simplesmente aqueles que têm dons desta maneira ou de outra maneira, mas da vasta maioria desta maneira. Com um só, você trabalhe com o que o Senhor te deu e então você receberá a mesma recompensa. Será um co-rei na era vindoura. E foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então esse é o seu vestido de casamento. Atos de justiça. Quais são os atos de justiça? São atos de justiça baseados no Cristo que habita interiormente em você, no seu viver diário. Há atos de justiça divino e humano, em tudo que você faz. E não é muito comum. Eu não pergunto por isso. Por iPads e muitas coisas. Eu estou nessa situação. Eu não sei como avançar nessa situação. E então tentamos perceber que essa é a soberania do Senhor, mas que a sua graça é todo suficiente para a sua situação. E um santo em particular disse, irmão, de maneira muito calma, ele dirá, essa pessoa me odeia. E eu posso dizer, você está certo. Mas, no entanto, o seu requisito por Deus Pai é amar esta pessoa. Você não reage. O Senhor cuidará disso mais tarde. E como uma expressão de Cristo vivendo em nós, isso será gravado. Se vocês olharem no final de Mateus 12, o Senhor disse, eu não posso falar exatamente, mas vocês podem buscar depois em Mateus 12, se vocês quiserem. Todas as suas palavras, todo o seu tipo de falar está sendo gravado. E isso será trazido de volta a você no tribunal de Cristo. Isso será um choque. Todo o nosso tipo de falar está sendo gravado. Cada palavra. Mas especialmente quando é com relação a uma situação na igreja ou com outra pessoa, isso e aquilo em particular. Então eu simplesmente sugiro algo. Como terminamos o dia, não importa como foi o dia, antes de colocarmos nossa cabeça no travesseiro, temos de dizer, Senhor, eu quero clarificar qualquer coisa negativa que eu tenha falado e tenha feito hoje.
por favor, Senhor, me ilumina. E eu disse isso. Senhor, eu me arrependo. Pelo menos uma vez, quando você estava prestes a mandar um e-mail, e aí você para. Aí você tem um sentimento. Talvez eu não deveria incluir isso. Ou talvez não isso. Aí você vai, zero. Você deleta, apaga tudo. Porque o você manda para uma pessoa, pode ir para milhares de pessoas. Porque olhe para esses versículos. O nosso falar será julgado. Quando vocês escutarem a mensagem 3 sobre maturidade, e haverá um exemplo sobre Jacó. Em Gênesis, você pode dizer que ele está crescendo para a maturidade. Você pode dizer isso pela maneira com que ele fala e, por fim, no final, o principal que podemos dizer é, ele diz, eu abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Que Deus te abençoe. O nosso falar será a indicação do grau de maturidade que alcançamos. Mas não tente mudar em você mesmo. Agora eu vou ficar em silêncio nas próximas 7 horas. Você ficará, com exceção de quando você estiver dirigindo e alguém corta na sua frente. Aí você diz, ele vai estar bem na minha frente, eu não vou apertar a buzina, eu não vou ficar distante. Eles entram na sua frente, viram à direita. Aqui está um exemplo pequeno. Mas eu disse, não se examine. Seja simplesmente um vaso aberto. Diga, Senhor, há algo. Senhor, há algo, algum relacionamento hoje que eu preciso esclarecer. Me ilumina, Senhor. E Ele fará isso no seu cuidado. E então teremos esses atos de justiça, teremos essa vestimenta, teremos o que vestir. Estamos fazendo isso porque estamos vivendo desta maneira, de maneira justa. Puro refere-se à natureza e resplandecente refere-se à expressão. A palavra grega traduzida por atos de justiça também pode ser traduzida justiças. Os atos de justiça não referem-se à justiça que recebemos para a nossa salvação. Recebemos justiça objetiva quando nos arrependemos e fomos salvos. A justiça que recebemos para a nossa salvação é objetiva e nos capacita a satisfazer a exigência do Deus justo, vírgula. Enquanto, em Apocalipse 19:8, os atos de justiça dos santos vencedores são subjetivos e os capacita a satisfazer a exigência do Cristo vencedor. Então precisamos deste tipo de justiça subjetiva. Atos de justiça. Então quero repetir. Os santos vencedores, eles estavam no processo de vencer. Eles não chegaram ao fim. Eles podem ou podem não ser um vencedor no final. Mas eles estão seguindo este santo vencedor.
Mas há aqui um requisito subjetivo com relação a atos de justiça, que capacita essa pessoa a satisfazer os requisitos do Cristo vencedor. E somente Cristo sabe quais são os requisitos para aqueles que estão vencendo. Então, simplesmente nos abrimos a Ele. E simplesmente obedecemos o que Ele te guia a fazer. Por favor, nós temos 2 árvores. Por favor, não vivam por meio da árvore do bem e do mal. Precisamos que isso chegue a termine, chegue ao fim. Ah, Senhor, eu estou certo, porque eu estou certo, eu posso falar de maneira forte. Bem, o que sairá de você é morte. Mas se podemos aprender sob o apacentamento do Senhor a viver por meio da árvore da vida, pela sensação de vida, então, quando estivermos falando, o que você está perguntando, o que você está sugerindo, a vida simplesmente irá fluir em você e você perceberá, eu estou com a árvore da vida. Do contrário, o seu interior dirá, você está do lado errado, você está julgando pelo certo e errado, pela árvore errada. 5. Assim, o linho fino indica a nossa vida vencedora. Nosso viver vencedor é o Cristo que expressamos a partir do nosso ser. Esse é um ponto precioso. O linho fino. E o Senhor sabe, neste momento agora, o quanto de linho fino temos. Ele sabe. E Ele quer que o desejo do seu coração é que todos sejamos totalmente cobertos com este tipo de linho fino. Possamos ter esse tipo de linho fino, porque é uma expressão da maneira que vivemos, da vida de Cristo. O linho fino indica nossa vida vencedora. Nosso viver vencedor. Então se torna algo normal, um viver normal, vencendo isto. Não vencendo de maneira de não sendo correto de acordo com o certo e errado de alguém, mas perante o Senhor eu quero ter essa sensação. Hoje foi um dia vencedor, porque teve espaço para que o Cristo vencedor vivesse em mim e por meio de mim hoje. Viver é o Cristo que expressamos a partir do nosso ser. Cristo em nosso ser, ele precisa ser expressado. Ele tem de ser expressado, aplicado. Agora, na última sessão. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados. Vocês não querem ser abençoados? Vocês não querem que alguém te encontre? Você está subindo aqui no edifício onde estamos. Estamos subindo juntos. Isso pode soar um pouco estranho. E você não vai fazer isso agora só porque você escutou isso, mas você encontra com alguém e diz: tenha uma noite abençoada. Não tivemos um dia abençoado? Recebemos bênção. E nos tornamos bênção. Uns para os outros, para com os outros. Que o Senhor me cubra. Mas muitas vezes, os casais jovens vêm com um bebezinho
Você encontra com eles aí fora do salão. E você pergunta, qual é o seu nome? E eu digo, Deus é um Deus que abençoa. Ele abençoará cada aspecto do seu viver por toda a sua vida. Os pais entendem. É claro, aquele pequenininho não entende nada, não faz ideia. Não estamos tentando imitar, mas este é um sinal de maturidade. Quando ele estava no Egito, e então trouxeram diante do homem que estava governando, ele não disse, eu te abençoo, mas quando ele foi embora, ele disse, Deus te abençoe. Precisamos saber, conhecer o Deus que abençoa e gradualmente nos tornarmos santos que abençoam. Sinceramente, não simplesmente palavras, simplesmente isso sai de nós, emana de nós sem nenhum esforço. A ceia das bodas do Cordeiro. A ceia das bodas do Cordeiro é a festa nupcial, o reino de 1000 anos, que é um só dia aos olhos de Deus, como uma recompensa aos crentes vencedores. Mais uma vez, crentes vencedores. Uma oração simples, Senhor, faz o que o Senhor precisa para me tornar um crente vencedor. Essa oração simples. Eu tive que aprender algo que demorou muitos anos. Eu estive em reuniões onde o irmão Lee falava, eu estava recebendo, sem dúvida. Por fim, eu percebi, preciso tomar outro passo, fazer isso um requisito e pedir, não somente eu quero receber, mas Senhor, o que o Senhor disse, torna isto real. É só isso. E certamente, eu creio que todos nós vamos querer estar nas bodas do Cordeiro. Ela será a recompensa de vencermos. Só estarmos ali. Eu não quero isso e aquilo, eu só quero estar ali com os santos de todas as idades, de todas as raças, de todos os países, nos reunirmos coletivamente para sua noiva, nos casarmos juntos. Senhor, vale a pena, santos, termos essa visão. Ser chamado à ceia das bodas de Cristo, que introduzirá os crentes vencedores no desfrute do milênio, é ser abençoado. A ceia das bodas do Cordeiro em Apocalipse 19:9 são as bodas em Mateus 22:2. Ela será uma recompensa aos crentes vencedores. Espero que isso esteja claro, esteja se tornando claro, que ao vencermos e sermos partes da noiva, são quase absolutamente a mesma coisa. São absolutamente um. Ser chamado é receber salvação, enquanto ser escolhido é receber uma recompensa. Há um versículo no final de Apocalipse 22, talvez versículo 12. O Senhor diz, venho sem demora com a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Ele sabe. Então você perceberá, você não quer qualquer tipo de recompensa em tempo e espaço.
A única recompensa que eu busco é a palavra do Senhor quando o encontrarmos face a face. Se simplesmente Ele puder dizer, muito bem, servo bom e fiel. Somente os vencedores serão chamados para as bodas como uma recompensa para eles. Nem todos os salvos participarão dela. Isso simplesmente é um fato. O número será imenso. E agora, o último ponto. Os crentes vencedores, que serão chamados às bodas do Cordeiro, também serão a noiva do Cordeiro. Isso é simplesmente uma palavra de abertura para podermos ver, passo após passo, a noiva está se preparando. Agora, em alguns segundos, vou pedir para você orar com alguém perto de você. Se você não estiver confortável em fazer isso, simplesmente ore ao Senhor. E um irmão virá dar uma palavra de confirmação. E eu espero que irmãos de todas as idades, não importa de onde você vem, o que eu peço sinceramente é que você fale por 30 segundos, que seja algo focado na mensagem, não em algo além disso. Mas porque teremos... Vocês têm 38 minutos. Quase 30 minutos para compartilhar. E eu disse isso sinceramente. Vocês vêm ao microfone falar por 30 segundos. 30 segundos, isso completará a mensagem. Eu fiz a minha parte. Agora é hora da sua parte. Então, por favor, orem e profetizem. Ok.